Então fala pra gente o que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, já apurou até agora desse caso. Certo, nós já ouvimos aí diversas testemunhas que estavam no local, testemunhas oculares do caso, que viram a técnica de enfermagem dando banho na criança, né, na Aurora, e essas testemunhas vêm e falam que a água realmente, a temperatura da água realmente estava muito quente. Testemunhas que colocaram a mão na água e sentiram a temperatura realmente muito elevada, testemunhas que viram fumaça sair da água. Nós estamos esperando aí, foi ouvida agora na parte da manhã, a pediatra que atendeu, socorreu a criança naquele momento. Estamos aguardando o laudo, o diagnóstico de Rio Branco, do Hospital de Rio Branco, que coletou dados dessa criança para que pudesse verificar se essa criança é portadora de uma determinada doença que faz com que o corpo fique cheio de bolhas e fique com sintomas de queimadura diante do calor, seja do calor através de água ou até mesmo de uma temperatura mais elevada qualquer. Segundo essa pediatra, existe 2 casos aqui na maternidade que ficou constatada essa doença. Uma criança hoje, inclusive, com 13 anos de idade, que teve essa doença diagnosticada e que a Aurora poderia ser portadora dessa doença. No entanto, a Polícia Civil está apurando aí todas as possibilidades, seja dessa doença, seja da temperatura da água realmente mais elevada, e para isso nós já designamos inclusive a perícia técnica que esteve no local. Já de antemão eu repasso que a temperatura máxima aferida pelo perito chegou a 57 graus dessa torneira. Não significa que essa é a temperatura que que a água estava no momento do banho que a criança recebeu, mas certo é que a temperatura máxima desse local chega a 57 graus. Agora, a família afirma que a garotinha recém-nascida já estava de alta médica. O pediatra relatou se identificado alguma doença na criança? Sim, é verdade. A pediatra foi ouvida, a doutora Karina, ela deu alta para a criança estava com alta, segundo a médica, ela estava em perfeito estado de saúde, né? Ela só pediu que a criança esperasse para ter o banho tomado e ir limpa para casa, mas ela estava sim em perfeito estado de saúde. Delegado, agora em relação às testemunhas, né? Teve outros pais que também tiveram bebês naquele momento e tomaram banho. O que esses pais dizem em relação à água para esses bebês que tomaram banho naquele mesmo momento em que a Aurora também tomou banho? Certo. Uma das crianças, né, que tiveram banho tomado, segundo o pai relatou, essa criança, a técnica de enfermagem teria tirado a água e essa água que foi utilizada para dar banho teria ficado descansando ali durante aproximadamente 4 minutos, que foi o prazo que ele teve para despir o próprio filho, né? Retirou a roupa do filho. E segundo esse pai, a técnica de enfermagem não teria levado o filho diretamente nessa água que ficou descansando ali durante esses aproximadamente 4 minutos. A criança teria sido levada para uma outra torneira, que teria uma água de uma temperatura mais amena, e só então é que essa criança foi levada para a água que estaria mais quente. Aí depois a Aurora então tomou banho com outra água que saiu da torneira, quente? Sim, exatamente. Aí a Aurora foi a segunda criança a ter sido dado banho, né? Depois da Aurora, depois deles constatarem ali que a água estava quente, realmente quente, várias pessoas, inclusive a mãe da Aurora, a terceira criança, isso segundo testemunhas relataram, a mãe da terceira criança, no caso, ela tinha falado para a técnica de enfermagem, olha, a água realmente está muito quente. E a técnica de enfermagem, por sua vez, a qual ainda não foi ouvida, mas já foi intimada para amanhã, ela teria misturado uma outra água nessa água quente para dar banho na terceira criança, chegando à conclusão de que realmente a água estava imprópria para dar banho no recém-nascido. Vale ressaltar que a Aurora, a criança vítima de toda a situação, ela nasceu prematura, ela nasceu com 35 semanas. Então, a própria condição, né, de ter nascido antes do tempo faz com que aquela criança seja ainda mais frágil, que de repente ainda não está 100% formada. A mãe chegou inclusive a alertar a técnica da temperatura da água? Sim, alertou sim. Segundo testemunhas, ela saiu da cama
né? Quando essa testemunha de Marechal Thaumaturgo falou, olha, o meu filho está com a temperatura do corpo muito elevada, significa que a água está muito quente. Segundo ele, a mãe da Aurora ainda não foi ouvida porque ela não estava em condições psicológicas, somente o pai. Mas a mãe da Aurora teria saído da cama, colocado a mão na água que a filha estava sendo banhada e falou, olha, a temperatura realmente está muito quente. Delegado, agora tem também algumas informações que a perícia pode apurar isso. Em relação a que tipo de equipamento se usa para esquentar essa água, e tem alguma coisa para medir a temperatura, um termômetro, alguma coisa assim, para que as crianças possam tomar banho em uma água segura, de acordo com a temperatura? Sim, essa pergunta foi feita ontem para a diretora lá da maternidade, ela já foi ouvida. A pergunta no seguinte sentido, o que é utilizado para poder aferir essa temperatura? Obviamente seria o termômetro, né? Parece que essa alternativa não estava sendo utilizada, que seria o termômetro, mas parece que existe um protocolo que essa temperatura da água pode ser aferida pela própria técnica que está responsável pelo banho, utilizando aí o verso da mão ou que seja o cotovelo também, de forma anterior a jogar a criança na própria água. E de onde vem essa água? Essa água vem de um aquecedor, vem de um chuveiro elétrico? De um chuveiro elétrico. Eu fiz essa pergunta também porque imaginava-se aí que a temperatura da água pudesse estar numa temperatura tão elevada que poderia ter aquele aparelho, boiler, né, que é utilizado, que é aquecido pela luz solar e aí realmente fica muito quente, mas parece que o local lá é utilizado através de um chuveiro elétrico. E o laudo só sai, o resultado de tudo isso, toda a investigação só sai depois que tiver o laudo de saúde. Nós temos aí vários laudos, nós esperamos vários laudos do Instituto Médico Legal, do Hospital de Rio Branco, que a meu ver é determinante para saber se essa criança é portadora dessa doença ou não. Nós estamos também aguardando o laudo do Instituto de Criminalística com relação ao local local dos fatos. Então, a investigação está sendo feita de forma imparcial, de forma justa, de forma para que isso não ocorra mais, né? Isso infelizmente foi algo que aconteceu, algo muito triste, uma criança recém-nascida, a família está arrasada, mas nós temos que levar esses exemplos aí para poder aprimorar toda a estrutura que o Estado oferece para fornecer para a população.